tá? Você pode aí entender, querido, que vale a pena. Existem muitos benefícios em ter uma amizade de Deus. Nós vamos falar aqui, para iniciar, você que tem a sua Bíblia, em Tiago, capítulo 2, o versículo de número 23. Manda as pessoas acompanharem aí a programação. Nós estamos na internet aí, pelo aplicativo Rádio Tamandaré, tá? Estamos aí, você pode baixar no seu celular, seu smartphone. Você pode também, você pode também, através do Facebook, acompanhar também a programação RT, tá? Você pode aí, Facebook, Devaldo Oliveira, ao vivo, e também 890 AM, tá bom, gente? Por favor, vai agora divulgando, vai compartilhando, chama os amigos, chama os irmãos, e é momento da palavra de Deus, momento aí de divulgar aí a palavra do Senhor para as pessoas que precisam, né, de uma mudança real em suas vidas, de uma mudança verdadeira na sua casa, na sua família. E eu fico observando, pastor, ore por mim, muita gente, ore, peça para Deus mudar minha vida, minha família. Mas, gente, como que nós queremos uma mudança na nossa vida se a gente não tem compromisso com o Senhor? Se a gente não tem compromisso com a palavra, se não tivermos uma amizade com Deus, é ou não é verdade? Como que nós podemos alcançar as promessas? Ah, meu amigo, a pessoa diz, Senhor, abençoa minha vida, mas ela não desenvolve um relacionamento com Deus. O que você faz para dizer que é amigo de alguém? O que é uma amizade, gente? O que uma amizade gera? O que uma amizade, como se constrói uma amizade? A amizade, ela é formada na base da confiança. É ou não é verdade? Do diálogo. Quanto mais você se envolve com a pessoa, mais se cria um vínculo, mais se cria, de fato aí, um estreito e profundo relacionamento de intimidade, tá? Cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Tiago 2:23 fala acerca disso. Amigo de Deus. Você sabe o que é ser chamado amigo de Deus? Um homem comum, igual eu e você, ser chamado amigo de Deus. Capítulo 2, versículo 23 de Tiago. Olha o que diz aqui, ó. Que maravilha, gente. Diz assim, ó, o texto sagrado. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. É tremendo isso aqui, é tremendo esse versículo. Abraão é um dos principais personagens do Antigo Testamento. Ainda hoje, as três principais religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, eles consideram-se natural, tá? Ou espiritualmente descendentes do patriarca, não obstante as suas fraquezas. Abraão era um homem, ele era um homem, era mortal, tá? Mas, no entanto, mesmo sendo um homem falho, ele foi chamado de o amigo de Deus. O versículo-chave da biografia desse personagem é: creu Abraão em Deus. Creu Abraão em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, foi creditado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Querido, em Gênesis capítulo 15, no verso de número 6, dá uma olhadinha lá, por favor. Gênesis capítulo 15, o versículo de número 6. Imagine, né? Algumas pessoas dizem, sou amigo de fulano, sou amigo daquele vereador, eu sou amigo do professor, sou amigo do pastor, viu?
Olha, pastor fulano é meu amigo. Olha, missionária fulana é minha amiga. Olha, sabe aquela menina que canta, aquela levita, é minha amiga. Agora imagina você ser chamado de amigo de Deus. Deus Senhor. Gênesis 15, versículo 6. Olha o que diz o texto. Abraão creu no Senhor e foi-lhe creditado como justiça. É basicamente o mesmo que vemos em Tiago. Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus para usá-lo num elevadíssimo projeto. Deus nunca chama o homem para algo vã, para algo, querido, que seja sem sentido. Deus sempre nos chama para coisas, querido, grandiosas. Deus sempre chama o homem para algo muito grande. Só que muitas das vezes nós que ficamos desacreditados em nós. Nós não confiamos 100% naquilo que Deus quer para a nossa vida. Querido, o projeto que Deus tinha para Abraão era fazer ele um pai de uma grande nação. Não sabemos qual critério o Eterno utilizou para esse chamado, não sei qual foi o critério de Deus. De tantos homens, de tantas pessoas, tantos indivíduos, Deus escolheu Abraão. Ele poderia ter escolhido Enoque, o que fora transladado, tinha escolhido talvez Noé, o justo, né? Gênesis 7:1 fala sobre isso. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Livro de Gênesis, capítulo 7, o versículo de número 1. Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Olha que coisa. Ele foi o justo de Deus, mas ele não escolheu Noé. Ele escolheu Abraão. Todavia, preferiu Abraão. Ele resgatou de uma cultura idólatra, uma cultura perversa e imoral, a fim de que fosse seu amigo e lhe servisse por toda a vida, gente. Quantas pessoas, elas estão hoje vivendo, numa sociedade corrompida, mas cá para nós podemos fazer a diferença. Às vezes, sabe o que acontece? Nós reclamamos das religiões, reclamamos dos políticos, reclamamos da saúde do Brasil, reclamamos das finanças, reclamamos de tantas coisas, mas o que eu tenho feito para contribuir na sociedade que eu vivo, no meio de um povo que eu vivo? O que eu faço para fazer a diferença? Querido, nós fomos levantados para fazer a diferença. Eu costumo dizer que a diferença entre pessoas e pessoas, há uma diferença. E sabe o que acontece? Quando Deus escolheu Abraão, ele viu o potencial em Abraão. Deus chama cada um vendo o potencial, vendo, meu querido, algo que talvez nem mesmo Abraão tinha visto. Em 3 partes das Escrituras estão descritas frases, que são contundentes e muito impactantes, que dizem ser Abraão amigo de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo de número 7, você pode dar uma olhadinha e veja o que está escrito aí. 2º livro de Crônicas, capítulo 20, o versículo de número 7. Conseguiu encontrar? Olha o que diz aqui. 2 Crônicas, você está chegando agora, você está ligando o rádio, você está assistindo através do vídeo. Olha o que diz aqui, capítulo 20, o verso 7. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra, Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? O rei Josafá fez menção de dizer que Abraão era amigo de Deus. Deus expulsou, Deus havia expulsado
os habitantes daquela terra para entregar para a descendência de Abraão, que era amigo de Deus. Querido, o que você pode fazer pelo seu amigo? Eu fico olhando, tem gente, né, que diz assim, fulano é meu amigo, mas na hora que esse amigo precisa de ajuda, você não move nada. Que amizade, hein? Eu acredito que o amigo é aquele que sempre procura criar uma maneira de beneficiar, de ajudar. Por quê? Porque o amigo de verdade, a gente abre as portas, a gente quer o bem dele, a gente leva... Eu não levo qualquer um na minha casa. Na minha casa só levo quem eu considero. É ou não é verdade? Deus entra na minha casa, Senhor, o Senhor é meu amigo, seja bem-vindo. Você leva qualquer pessoa na sua casa? Acredite que não. Você leva pessoas que você considera. E sabe o que acontece? Nós lemos também em Tiago, né? Capítulo 2, versículo 23, acabamos de falar agora há pouco. Mas também em Isaías 41, versículo 8. Dá uma olhadinha, por favor. Livro do profeta Isaías, 41, versículo 8. O texto diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, aleluia. Ele cita aqui a Israel, escolheu, Jacó foi escolhido, se tornou Israel, e ele menciona os descendentes de Abraão, meu amigo. Você imagina Deus falar, não foi ninguém, foi próprio Deus que falou, descendente de Abraão, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais remotos, distantes, e os chamei. E eu disse, você é meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Meu Deus do céu, olha o grau de carinho que Deus tinha para com Abraão. Olha o grau. O próprio Deus declara de forma eloquente e maravilhosa, né, sobre a íntima relação de amizade que tinha com Abraão. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Os 6 fundamentos de uma amizade profunda e duradoura são, vou falar aqui, vou descrever, 6 fundamentos de uma amizade profunda e duradoura. Pastor, existe isso? Sim. Eu poderia destacar muitas outras coisas, mas eu destaquei 6. Você pode aí ver que uma amizade sem confiança não é amizade. Tá? Uma amizade sem sinceridade não é amizade. 2 já, né? Uma amizade sem fidelidade não é amizade. 3, né? Uma amizade sem amor não é amizade. 4. E uma amizade sem reciprocidade não existe. O que é reciprocidade, pastor? Comunhão. 5. Não existe amizade sem esse conceito. E amizade sem entrega total não é amizade. Uma amizade com reservas. O fulano é meu amigo, mas eu só posso confiar nele até aqui. Então isso não é amizade. O amigo de verdade não tem reservas. Quando olhamos para a vida de Abraão, nós vemos destacados esses fundamentos de sua relação com Deus. Ele se torna uma referência, ele se torna um paradigma, ele se torna um modelo para todos os que querem ser amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Siga o exemplo de Abraão. Você quer ser amigo de Deus? Eu vejo muita gente que quer só o que Deus quer, que Deus tem, perdão, o que Deus possui. Ela quer cura, ela quer prosperidade, ela quer êxito, ela quer sucesso, ela quer benefícios, ela quer vida sentimental abençoada, ela quer casamento abençoado, filho livre das drogas. Ela quer tudo de Deus, mas ela não quer amizade com Deus. Ela prefere ser amigo do mundo, né? Amigo de pessoas que irão decepcioná-la, com certeza. Os laços de amizade entre Deus e Abraão era como é que eu posso falar? Palavra mais certa, mais adequada.
os laços de amizade entre Deus e Abraão eram, como é que eu posso dizer? Era o caminho mais rápido entre o querer e o realizar. Quando Abraão, ele percebe que o sucesso não era dele, mas do amigo que ele tinha, do Senhor que não era só Senhor, do Deus que não era só Deus, mas do Deus que era amigo. Imagina, né? Eu fiquei olhando uma vez, né? Uma irmã falou que eu mandei uma mensagem. Eu costumo responder sempre assim, né? Eu falo assim: olha, conte comigo, seu amigo e irmão, pastor Adevaldo Oliveira. Quer dizer, eu não sou só o pastor, não quero ser só o pastor, eu quero ser o amigo, quero ser o irmão, um amigo que pode contar, o irmão que pode se abrir. E o pastor, quando nós percebemos isso, gente, Deus não é só o Deus, Ele não é só o Senhor, Ele não é só o Rei, é meu amigo. O amigo que eu posso me abrir, que eu posso rasgar o coração diante dele, que eu posso contar os meus segredos, que eu posso falar das minhas fraquezas, dos meus pecados, das minhas falhas, que eu posso falar dos meus erros, das minhas alegrias. Esse é o amigo. Deus, Ele quer nos trazer, gente, a um patamar, não de medo, porque tem gente que tem medo de Deus, mas Deus quer trazer liberdade, não libertinagem, não me entenda mal, liberdade de chegar e de tê-lo como amigo. Querido, uma coisa, eu fico observando o seguinte, vamos lá, tem mãe que não é só mãe, ela é amiga da filha. E ela ganha o respeito, ela ganha um carinho, e ela ganha também, ela atrai a filha para um nível de respeito. A filha, ao invés de compartilhar lá fora, compartilha com a mãe em casa, porque gerou isso. Com o pai, amizade, o filho com o pai. Porque quantas pessoas aí fora, né? Elas têm visto filhos, né? Com amizades que não deveriam ter, se prejudicam, pagam um preço altíssimo, né? Por conta de amizades erradas. Nós temos que aprender com Abraão e passar isso para a nossa família, para as pessoas à nossa volta. Poder falar de tudo, gente. Porque o amigo, ele tem isso. A amizade, ela gera isso, lealdade. Você vai entender que Abraão era fiel a Deus, e essa lealdade implica na disposição de obediência que Abraão tinha para com Deus. Seu amigo fiel, desde muitas provas relatadas na Bíblia sobre obediência e fidelidade que Abraão tinha. Nós podemos ler no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedecendo, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A lealdade de Abraão fez com que Deus confiasse nele, e isso lhe deu o privilégio de ter sido o único homem da Bíblia que Deus chamou de amigo. Olha que coisa. Essa comunhão, gente, de Abraão com Deus era caracterizada pela sua intimidade. Ele tinha com Deus uma comunhão tão profunda, tão intensa, tão estreita, né? Que Deus era tão amigo de Abraão que chegou a ficar íntimo no seu relacionamento com ele, a ponto de, em certa ocasião, dizer: ocultaria eu a Abraão que faço? Lá em Gênesis 18, versículo 7, Deus, ele
Ele fala, conversa com quem? Provavelmente com o Filho e com o Espírito Santo. E disse assim ele: eu vou esconder de Abraão o que eu estou fazendo? Eu vou esconder dele, é meu amigo, vou falar para ele. Esse laço de amizade e comunhão de Abraão com Deus durou até o fim dos seus dias. Aleluia. Gênesis 18, 17. Dá uma olhadinha, por favor. Essa palavra, gente, ela deveria ser compartilhada o máximo possível. Porque nós temos aprendido, eu tenho ouvido, e tenho visto, tenho presenciado, muita gente querendo, crentes, pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, seja lá qual for o termo. Eu quero de Deus, eu quero que Deus faça, eu confio no Senhor. Aí o que ela faz? Ela jejua, ela ora, ela acorda de madrugada, mas me perdoe. É como uma barganha, né? Eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Mas quando se é amigo de Deus, quando se é leal a Deus, quando se tem comunhão com Deus, querido, eu acredito que não é bem por esse lado. Olha, fulano é meu amigo, vou fazer isso para ele me dar aquilo. Não é assim. Porque o amigo, muitas das vezes você chega, eu tenho alguns amigos de verdade, que quando eu chego, olha, fulano, estou precisando disso. Você poderia me dar isso aqui? E quando o amigo olha para ele, olha, vou ver aqui o que eu posso fazer. Aí eu digo assim, depois eu te devolvo. Não precisa devolver não. Esquece aí. Fica tranquilo. Por quê, gente? Porque a amizade não funciona desse jeito. O amigo se importa. Deus se importava com Abraão. Existe uma cumplicidade. Cumplicidade entre amigos significa apoiar o outro em suas decisões, sem tentar interferir em suas ideias ou crenças, aceitar os limites do outro, saber ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que você não concorde, para que o outro possa lhe ouvir também e dividir o espaço sem romper, gente, sem romper com seus limites, trocar experiências e não competir entre si. Olha aqui, Gênesis 18, 17. Encontrou? Glória a Deus. Gênesis capítulo 18, o versículo 17. Diz aqui o seguinte, ó. Encontrou? Está aqui. Eu vou ler esse pedacinho desse texto, que diz o seguinte: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Será que eu vou esconder dele o que eu vou fazer? Aí ele diz, Abraão, no 18, será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Querido, que amizade, hein? Meu Deus! Isso é cumplicidade. A cumplicidade no relacionamento da amizade entre Deus e Abraão era algo perceptível, gente, visível. Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho, o único filho Isaque, ele não questionou, antes concordou, obedeceu o pedido do seu amigo. Gênesis 22, dá uma olhadinha, capítulo 22, aí do livro de Gênesis. Olha o que diz aqui: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Escute, a amizade é posta à prova. Porque o amigo de verdade, ele precisa ser provado. Você quer saber se alguém de fato é seu amigo? Prova ele. E cá para nós, não facilita não. Não é um teste, é prova mesmo. Geralmente o teste, né, não tem uma nota tão alta.
Mas a prova, é diferente. E Abraão passou com excelência. Uma amizade aprovada e aprovada. Relacionamento tem que ser provado, gente. Tem que dar provas. Eu não acredito em amizade sem provas. Olha o que diz aqui. Versículo 2. Então disse Deus: tome teu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que edificarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, e partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Querido, simplesmente, a amizade não questiona. Mas fulano, por quê? Por quê? Por quê? Não, por que não, fulano? Simplesmente, eu estou precisando, quero que você faça isso. Pode ou não pode? Rapaz, Abraão, como amigo, porque existe outra parte, né, da amizade. Ó, Senhor, o Senhor é meu amigo, mas me perdoe, meu filho, eu não vou fazer isso não. Não vou não. Não vou. Ele podia, mas ele acreditava no amigo que era Deus. E ele sabia que Deus, como um amigo dele, não ia querer o mal para a vida de Abraão. Abraão revela que está disposto a honrar a amizade. Como ser amigo de Deus? Já parou para pensar nisso? Como ser amigo de Deus? Ora, primeira coisa que eu posso falar para você, que para ser amigo de Deus eu tenho que rejeitar o mundo. Eu tenho que rejeitar o sistema. Quem quiser ser amigo de Deus, precisa renunciar ao mundo, seus prazeres. Tá? Viver de conformidade com o mundo, viver de conformidade com o sistema, viver de conformidade com o que as pessoas querem ou dizem, querido, não irá fortalecer esse grau de relacionamento ou de amizade de modo algum. Mas quando nós, começamos a rejeitar, a rechaçar e pôr de lado essas coisas e dizer, não, a minha amizade com Deus é mais importante. Abrir mão, Jesus não disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Querido, nós não podemos mais viver de conformidade com o mundo, seus prazeres, mesmo que declarar ser inimigo de Deus. Fazer isso é você se opor a Ele. Quando nós começamos a priorizar as coisas do mundo, é o mesmo que declarar que agora não queremos mais a comunhão ou a amizade com Ele, com o Senhor. Quando nós falhamos na nossa comunhão com Deus em detrimento da amizade com o mundo, estamos sendo inimigos de Deus. Está escrito, adúlteros, adúlteras, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha que coisa séria. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pastor, está escrito na Bíblia isso, tá? Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Quem quiser fazer essas coisas, constitui-se inimigo de Deus. Vamos lá. A pessoa quer ser amigo de Deus e amigo do mundo. O próprio Jesus disse, não podeis servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos estar divididos entre dois pensamentos. Não podemos, gente. Querido, infelizmente, nós temos que ser, como diz a palavra, ser amigo de Deus é andar na contramão do mundo, queridos. Tá? O mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, vos odeia. João 15, 19. Querido, quando nós queremos agradar a Deus, nós vamos aborrecer o mundo, vamos aborrecer o sistema,
Nós vamos aborrecer muitas pessoas. Nós temos que ter autenticidade, dizer, peraí, sou amigo de Deus, pronto, isso sou mesmo. Mas eu escolho Deus, eu prefiro ser amigo de Deus, sendo fiel a Ele. A fidelidade é indispensável para sermos amigos de Deus, queridos. Tá? Deus é fiel, não resta dúvidas. Ele é fiel. Mas será que nós estamos sendo fiéis a Ele? Será que eu sou fiel a Ele? Será que eu sou fiel ao Senhor como Ele é fiel? A Bíblia diz, se somos ou se formos infiéis, Ele permanece fiel. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. É o caráter de Deus. 2 Timóteo 2,13. Veja lá. Ele não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. O caráter de Deus é fiel. Meu amigo, minha amiga, dessa programação. A frase Deus é fiel se tornou banal. Eu fico observando, me perdoe o que eu vou falar. Um monte de crente, um monte de gente. Ah, Deus é fiel. Mas a pessoa está murmurando. Ah, Deus é fiel. Mas ela está choramingando. Ah, Deus é fiel. Mas ela não acredita nessa fidelidade. Porque ela fica dramatizando a vida dela. Oh, por favor, pastor, olhe por mim, Deus é fiel. Puxa vida, se Deus é fiel, creia na fidelidade dele. Creia no caráter fiel dele. Deus é fiel, não resta dúvidas. Mas será que estamos sendo fiéis a Ele? Será que nós estamos agindo como Ele age para conosco? Querido, sabe o que acontece? Essa expressão Deus é fiel, você encontra no dinheiro. Você encontra na traseira do caminhão. Você encontra em placas, em outdoors. Tá? Você encontra em adesivos que estão em boate, cerveja, até do lado de ídolos. Mas o que isso quer dizer para o mundo? O que significa Deus é fiel? O que significa? Para que se carrega essa frase como amuleto, é? Será que é isso? Na camisa lá, Deus é fiel. Mas muita gente fala que Deus é fiel, mas não acredita nessa fidelidade. Se você acredita que Deus é fiel, para de ficar no desespero. Para de ficar aí, querido, abrindo a sua boca e muitas das vezes se colocando como uma coitadinha, como um coitadinho. Assuma a fidelidade de Deus da seguinte maneira: eu estou agradando, eu sou amigo de Deus, eu ando com Deus, eu faço a minha parte, eu oro, eu busco Ele, eu confesso para Ele as minhas fraquezas, eu confesso para Ele as minhas limitações, e o meu Deus é fiel para me ajudar. Eu não tenho dúvidas que portas se abrirão, milagres acontecerão. Eu não tenho dúvida que irei alcançar tudo que eu preciso para a minha vida, de acordo com o dicionário Aurélio, gente. Não é eu que inventei, não. O dicionário fala que fiel é aquele que cumpre aquilo que se obriga. Olha que tremendo. Dicionário, dá uma olhadinha no dicionário. Olha, fiel, eu vou descrever o que é fiel, o que é ser fiel. Fiel é aquele que cumpre aquilo que se obriga, que é leal, honrado, íntegro, que não muda, que é firme, que é constante, que é perseverante. Assim sendo, dizer que Deus é fiel é dizer que Deus é leal, que Deus não muda de ideia e que não deixará que nada mude entre você e os seus princípios. Deus é fiel. A Bíblia diz isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios
capítulo 1, versículo 9, vemos que Deus é fiel e chamou você para que viva em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Deus é mesmo fiel. Isto está impresso também, querido, em outra passagem bíblica. E podemos crer biblicamente que Deus é fiel. 1 Coríntios 1, 9. Olha aí, por favor. Ah, Deus é fiel. Um monte de gente fala isso. Mas não aguenta o tranco. Não aguenta a pressão. Pastor, está demorando. E eu não vejo nada acontecer. Deus não é fiel. Fica firme, rapaz. Para de reclamar. Espera aí. Ah, pastor, mas não melhora, não muda. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Quanto mais eu peço, pior fica. Deus é fiel, fica firme. Ele não vai falhar, não. 1 Coríntios 1, versículo 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu acredito nessa palavra. O único problema é que o mundo acha que fiel é igual a bobo ou cego. Você sabe que ao andar por aí agarrando nessa frase, né? Aquele que nem mesmo crê na existência de Jesus e até que vive em desrespeito à santidade dele, acredita que Deus vai passar a mão, né, na sua cabeça, vai aceitar os seus erros, proteger de todo mal, porque ele é fiel. Não! A pessoa está errada, a pessoa está na bagaceira, me perdoe. Muitas das vezes a pessoa quer que Deus seja fiel e ela sendo aí, muitas das vezes, uma pessoa avessa. Imagine. Eu lembrei de uma história de dois amigos, né? Dois amigos. O tempo se encarregou de separá-los. Eles eram muito íntimos. E cada um viveu a sua história. Um se tornou advogado e o outro cometeu alguns erros e deslizes e foi incriminado diante da justiça. Aí ele lembrou da sua amizade e falou: fulano, por favor, você é advogado, me defende aí. Aí o amigo lá, como advogado, ajudou e defendeu. Aí o tempo se encarregou de separá-los de novo, vários anos. E aquele amigo advogado se tornou juiz. Ele se tornou juiz. E o outro amigo, né, que já caiu em deslizes, fez erros, cometeu um erro maior ainda. E agora ele é condenado. Foi ali marcada uma audiência e chega à corte, chega ao tribunal. E aquele homem que cometeu o erro, ele olha e vê: puxa, feliz da vida, não acredito. O juiz é o meu amigo. É o meu amigo, o mesmo que advogou e me ajudou alguns anos atrás. E ele disse: já estou com a causa ganha, porque o juiz é meu amigo. E aquele homem dá um sorriso e o juiz se manteve firme com a sua túnica e falou: você fez isso, isso e isso, e começou a apresentar ali advogado de defesa, de acusação e tal. Na hora da história, o juiz olhou e falou: baseado nos fatos, eu só tenho a dizer que você é culpado. Pá! Bateu o martelo. E aquele homem lá que foi julgado, ele não acreditou. Falou: mas fulano é meu amigo, como que ele faz isso comigo? Terminou ali a sessão. Aquele juiz tirou a túnica e foi até o seu amigo que havia sido condenado. E ele disse: olha, não quero nem saber, se afaste de mim. Você é meu amigo, coisa nenhuma. Como que você, sendo meu amigo, me condena? Como é que pode? Aí ele olhou e disse assim: olha, como juiz, eu estava ali imparcial.
Mas como amigo, eu quero estar do teu lado para te ajudar no que for possível. Às vezes as pessoas, né? Elas não sabem separar as coisas. Ela acha que a amiga é passar a mão, é acolher, toda vez que errar e dizer, não, fulano, você está certo. Não. O seu amigo. Mas se você errou, errou. Se está certo, está certo. Deus é assim, gente. E às vezes a gente está errando, falhando, e acha, não, Deus é fiel. Ele é fiel, mas ele não vai aceitar o erro, não. Ele não vai aceitar a injustiça, não. Pelo contrário, ele vai agir como tal. Deus é imparcial. Ele é imparcial. Antes de colocar, querido, o adesivo no seu carro lá, na sua porta, na sua casa, pense. Deus é fiel? É. Mas eu não sou. Deus vai ser fiel se eu agir com prudência, com respeito à amizade que eu tenho com Ele. Esse ensinamento, querido, é verdadeiro, não é meu. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Olha que coisa séria. Se não formos fiéis, Cristo continuará sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. 2 Timóteo 2:11 até o 13. 2 Timóteo 2:11 até o 13. Querido, Deus, Ele é fiel. Agora, eu tenho que fazer a minha parte. Portanto, se você quiser ser amigo de Deus, seja fiel a Ele. Meu irmão, numa amizade, a recíproca deve ser verdadeira. Que adianta? Às vezes, sabe o que acontece? No relacionamento, no casamento. Às vezes a esposa ama mais o marido do que o marido a ela. Às vezes ela se doa mais ao marido do que ela. Às vezes o que acontece? Existem aqueles relacionamentos que um investe mais do que o outro. Está em desequilíbrio, desarmonia. Ela fala que o ama e ele não retribui. Ela cuida e ele não retribui. Ela se importa e ele não está nem aí. E vice-versa. Às vezes o marido se doa, se entrega, mas não há retribuição. A amizade é isso, é reciprocidade, gente. Nós temos que entender, ser íntimo de Deus é isso. A intimidade com Deus constitui viver uma vida de obediência, comunhão, santidade com Ele, abandonar o pecado, viver para Deus. O que Ele espera de nós para sermos seus amigos é que quando nós obedecemos a Deus, somos chamados amigos de Deus. Em uma certa ocasião, Jesus disse para seus discípulos: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Todo mundo sabe disso. João 15, versículo 14. Amizade é isso. A nossa intimidade com Deus nos promove de servos para amigos. Está cheio de servo por aí, mas a amizade não tem. O servo só faz o que manda. Você tem filho em casa? Tem, não tem? Uma coisa eu estou dizendo para o teu filho: faça isso, e ele diz tudo eu, só manda eu, e fica chateado, faz. Sabe por que faz? Porque serviu você, porque você é pai, porque você é mãe. Mas não fez isso com amor, fez por obrigação. O amigo não faz porque é obrigado, o amigo faz porque ama. O amigo está junto de você porque ama. O amigo liga para você porque ama. O amigo conversa com você porque ama. O amigo, querido, ele quer estar junto. Quando a pessoa vai se isolando, se afastando, a amizade está desgastada. Verdade, quando o amigo não se abre mais, está desgastado, não confia mais. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? A amizade, você lá, eu aqui. Isso não é amizade, gente. Isso é conhecer. A nossa intimidade com Deus nos promove a sermos amigos. Ser amigo de Deus em pleno século XXI se constitui um desafio grande.
Um mundo cético, né? Incrédulo, apático a Deus. Mas eu prefiro que em Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu decidi ser amigo dele. Eu quero a amizade dele. Ainda que isso custe perder a amizade com tantas outras pessoas. Por isso, queridos, sejamos amigos do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.